A multiterritorialidade nos ajuda a compreender a composição da regionalização do mundo contemporâneo, que ocorre a partir de grupos sociais inseridos em uma geografia instável, em que os territórios são delimitados de forma confusa no que diz respeito ao poder e com a sobreposição das áreas de controle ou redes em constante mudança, e dialogam diretamente com a desterritorialização e a reterritorialização. Visando facilitar o entendimento, podemos conceituar a desterritorialidade como quebra de vínculos, ou seja, afastamento dos nossos territórios de origem, uma perda de acesso aos nossos territórios econômicos, simbólicos, até mesmo do nosso lar. Reterritorialidade, por outro lado, é quando o indivíduo que perdeu a conexão com seu território se fixa em novo local, próximo ou não fisicamente do local de origem anterior, podendo ou não ter as mesmas características, que podem ser aspectos físicos, geográficos ou simbólicos. A multiterritorialidade é uma alternativa ao processo de desterritorialização e de territorialização, uma vez que vivemos em uma época que, mais do que perder ou destruir os nossos territórios, estamos em muitos momentos vivenciando um complexo e intenso processo de reterritorialização múltiplo, ou seja, de multiterritorialidade, onde o indivíduo desterritorializado passa por um processo de reterritorialização no qual a sua dinâmica passa a incluir a vivência em diversos territórios. Multiterritorialidade pode ser definida, assim, como a experiência de múltiplos territórios. Pode-se falar da sobreposição lógica dos territórios. Inicialmente, a multiterritorialidade foi vista apenas como consequência da desterritorialização, ou seja, quando o indivíduo abandona o seu território de origem para migrar para outro território, como numa situação de diáspora, por exemplo. A partir da ótica da diáspora, o indivíduo sofre uma ruptura com o seu território de origem, e quando ocorre a reterritorialização, o mesmo passa a viver múltiplos territórios, uma vez que no novo local que ele se estabelece, tem acesso a nova cultura e uma nova ordem social, política e econômica que faz uma sobreposição à cultura e experiência desse indivíduo. Além dessa sobreposição simbólica, os laços com o seu território de origem se fortalecem de modo global, com as comunidades presentes em seu novo território e também com outros grupos de suas comunidades de origem que se espalharam pelo mundo. Um exemplo clássico disso é a possibilidade de imigrantes em diásporas de fortalecerem os laços com seus países de origem, ocasionando uma experiência multipolar, ou seja, difusa pelo planeta fora. É o caso das Chinatowns e das Koreatowns, espalhadas pelo mundo. Em São Paulo está fortemente presente na região da Liberdade e do Bom Retiro. Nesses exemplos, os descendentes de japoneses e sul-coreanos mantêm suas tradições e ligações com seus países de origem, mais aberto às influências das tradições brasileiras, acarretando uma vivência multicultural. Um outro exemplo recente é a inserção massiva de venezuelanos, que está acontecendo no território brasileiro por conta da crise política e econômica vivenciada em seu país de origem. Dados de 2019 da Organização Internacional para as Migrações, OIM, e da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, mostram que o número de refugiados e imigrantes da Venezuela no Brasil chega a 168 mil. Esses indivíduos, quando instalados no Brasil, acabam vivenciando uma multiterritorialidade, já que mesmo vivendo em um país diferente, mantêm um forte vínculo com seu território de origem, a partir da comunicação com os seus familiares, além de enviarem parte de seus salários para o sustento dos mesmos. Ademais, temos também o exemplo de um casal venezuelano que passou a empreender no Brasil, fazendo a venda de uma massa típica. E para produzir tanto a massa quanto os recheios, existe uma articulação para trazer uma série de iguarias específicas da Venezuela, o queijo venezuelano, por exemplo, e também a adaptação de determinados ingredientes à realidade brasileira, e com isso verifica-se a sobreposição e adaptação da cultura alimentar dessas pessoas. Ademais, muitos venezuelanos com diploma de nível superior são direcionados a se inserirem no mercado de trabalho brasileiro em funções braçais
e completamente diferentes das suas profissões originárias, o que demonstra a dominação exercida sobre esses indivíduos, impedidos de se apropriarem de suas profissões e atividades originais em território brasileiro. Um estudo de 2017 da Fundação Getúlio Vargas aponta que 32% dos venezuelanos que chegaram ao Brasil possuem ensino superior completo ou pós-graduação e 60% estavam anteriormente empregados em alguma atividade remunerada no país vizinho. Além disso, 60% desses indivíduos também já estavam exercendo algum tipo de atividade remunerada no Brasil e enviando remessas para filhos, cônjuges e parentes que ainda estavam na Venezuela. Em Roraima, estado que faz divisa com o território venezuelano e principal meio de entrada, é interessante notar as alternativas que os imigrantes encontraram para driblar as dificuldades e se estabelecer nesse novo território. Dados de maio deste ano mostram que mais de 180 venezuelanos abriram microempreendimentos individuais, MEI, no estado nortista, com um aumento progressivo entre os anos, sendo 26 em 2016, 31 em 2017, 64 em 2018 e 61 considerando apenas os 5 primeiros meses de 2019. Além de uma superposição espacial apresentada no exemplo anterior, a multiterritorialidade não diz respeito apenas ao deslocamento físico do território, mas também na capacidade que o homem desenvolveu ao longo dos anos de interagir à distância, de conseguir se comunicar com pessoas que estão fisicamente distantes em outros países e que falam até outras línguas. Temos todo um aparato de tecnologia que nos permite traduzir o que estamos falando, o que possibilita a comunicação e, em último aspecto, a conexão entre diferentes culturas. A partir desta comunicação, da sobreposição de territórios, mesmo que de forma distante, os povos de cada país estão cada vez mais influenciando e sendo influenciados por outros povos de culturas totalmente distintas. Esta conexão demonstra que, cada vez mais, estamos sobrepondo territórios. Tem-se assim uma multiterritorialidade, no sentido de que, num mesmo território, pode-se viver diferentes culturas, ter acesso a diferentes idiomas e uma visão bastante ampla do mundo. A multiterritorialidade contemporânea não se dá mais apenas por uma questão quantitativa da diversidade de territórios que se colocam a nosso dispor, mas também por uma questão qualitativa. Dessa forma, conseguimos nos conectar com pessoas de diferentes lugares do mundo, ter acesso a essas culturas e idiomas, e temos uma forma bastante inédita de vivenciar, num mesmo instante, diferentes culturas e vivências, sobrepondo-se diferentes territórios, ainda que se esteja em um local específico. No entanto, esta flexibilidade de viver múltiplos territórios num mesmo dia fica restrita a um grupo privilegiado da sociedade, que tem mais acesso, que tem conexões sociais maiores e que conseguem fazer e financiar muitas viagens ao longo do ano. Um exemplo prático desses conceitos é a escola Avenues, que chegou recentemente a São Paulo. Ela tem a proposta de ser uma escola global, com sede em Nova York e em uma cidade da China. Tem como objetivo fazer múltiplas inserções sociais do estudante a outros territórios. É parte da filosofia da escola que haja interação entre todos os alunos e professores de determinadas séries. Assim, se uma família que mora em São Paulo decidir passar uma temporada em Nova York, os filhos poderão seguir normalmente as aulas e já conhecendo seus colegas de sala e a professora, além de possibilitar a criação de uma rede social mais entrelaçada. Outros aspectos que fazem a escola Avenues um bom exemplo desta multiterritorialidade é a possibilidade dos alunos terem 2 residências distintas ao longo do ano, dupla especialidade e constante mobilidade, o que permite uma absorção maior de novas culturas que refletem numa pessoa mais completa e preparada aos desafios do cotidiano, uma vez que ela possui uma visão mais ampla e sobreposta de 2 culturas completamente distintas. No campus de São Paulo, assim como no existente na China, todas as aulas são ministradas em inglês, o que demonstra o poder dominante do referido idioma sobre os nativos desses campos. Assim, a multiterritorialidade é exercida de forma global, no sentido de que se está tanto internacionalizando aquela criança ou adolescente, quanto internacionalizando o lazer desse estudante, podendo frequentar tais escolas em período de férias, o que possibilita uma vivência e aprendizado que se reflete
socialmente e economicamente na construção daquele cidadão, ou seja, na forma como ele retribui a sociedade que o aprendeu com esse novo método de aprendizagem. Por fim, pode-se dizer que a multiterritorialidade é uma forma de se ocupar o território a partir de articulações espaciais, nos quais os indivíduos estão organizados em redes flexíveis, onde o que importa é ter acesso a diferentes meios que possibilitem uma maior mobilidade física dentro dessas redes, ou também a meios que possibilitem uma experiência espacial integrada de múltiplas vivências. Diante desse breve panorama exposto, podemos notar que, por meio da globalização cada vez mais presente em nossa realidade, o conceito de territorialidade evoluiu. Passou de um significado restrito a um só território, entendido meramente como questão geográfica rigidamente delimitado por suas linhas, para um conceito mais amplo, que leva em consideração aspectos culturais, sociais e econômicos dos diferentes povos existentes no planeta, de modo que fez surgir uma multiterritorialidade que possibilite uma vivência mais abrangente. A multiterritorialidade nos ajuda a compreender a composição da regionalização do mundo contemporâneo, que ocorre a partir de grupos sociais inseridos em uma geografia instável, em que os territórios são delimitados de forma confusa no que diz respeito ao poder e com a sobreposição das áreas de controle ou redes em constante mudança, e dialogam diretamente com a desterritorialização e a reterritorialização. Visando facilitar o entendimento, podemos conceituar a desterritorialidade como quebra de vínculos, ou seja, afastamento dos nossos territórios de origem, uma perda de acesso aos nossos territórios econômicos, simbólicos, até mesmo do nosso lar. Reterritorialidade, por outro lado, é quando o indivíduo que perdeu a conexão com seu território se fixa em novo local, próximo ou não fisicamente do local de origem anterior, podendo ou não ter as mesmas características, que podem ser aspectos físicos, geográficos ou simbólicos. A multiterritorialidade é uma alternativa ao processo de desterritorialização e de territorialização, uma vez que vivemos em uma época que, mais do que perder ou destruir os nossos territórios, estamos em muitos momentos vivenciando um complexo e intenso processo de reterritorialização múltiplo, ou seja, de multiterritorialidade, onde o indivíduo desterritorializado passa por um processo de reterritorialização no qual a sua dinâmica passa a incluir a vivência em diversos territórios. Multiterritorialidade pode ser definida, assim, como a experiência de múltiplos territórios. Pode-se falar da sobreposição lógica dos territórios. Inicialmente, a multiterritorialidade foi vista apenas como consequência da desterritorialização, ou seja, quando o indivíduo abandona o seu território de origem para migrar para outro território, como numa situação de diáspora, por exemplo. A partir da ótica da diáspora, o indivíduo sofre uma ruptura com o seu território de origem, e quando ocorre a reterritorialização, o mesmo passa a viver múltiplos territórios, uma vez que no novo local que ele se estabelece, tem acesso a nova cultura e uma nova ordem social, política e econômica que faz uma sobreposição à cultura e experiência desse indivíduo. Além dessa sobreposição simbólica, os laços com o seu território de origem se fortalecem de modo global, com as comunidades presentes em seu novo território e também com outros grupos de suas comunidades de origem que se espalharam pelo mundo. Um exemplo clássico disso é a possibilidade de imigrantes em diásporas de fortalecerem os laços com seus países de origem, ocasionando uma experiência multipolar, ou seja, difusa pelo planeta fora. É o caso das Chinatowns e das Koreatowns,